Bom, conjunto tão amplo de direitos, não é? Ele não pode ser centralizado na mão de um ator só, que antes era o juiz de menor, não é? Portanto, tem a ideia de um sistema de garantia de direito, vários atores responsáveis pela implementação, não é, do Estatuto, não é? Lógica sistêmica. Proteção integral implica a responsabilidade integral, somos sempre responsáveis pela totalidade dos direitos. Lógica sistêmica, sistema de garantia de direitos. E Conselho Tutelar integra o sistema de garantia de direito. Bom, e aí vou usar essa metáfora aqui, né, que o sistema é como uma orquestra, né, depende dos... Né, tem músicos, instrumentos, palco para tocar uma partitura, que é o estatuto. Diferentes atores que se relacionam entre si, que precisam de serviços e infraestrutura. Dependendo da qualidade dos instrumentos, da habilidade dos músicos, da acústica do local, a orquestra pode tocar mais ou menos afinada. Então, o SGD, né, é a articulação e integração das instâncias públicas, governamentais da sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa, controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e municipal. E aí, quem são os atores do sistema de garantia de direito, né? Então, começo lá pelas crianças, adolescentes e suas famílias, cidadãos e sujeitos de direito. Acho que isso é muito importante a gente, né, começar por eles, porque, em geral, a gente entende eles sempre como objeto da nossa política. Não é? No entanto, eles são sujeitos de direito ativo nesse processo. Eu acho que é um processo tanto dos serviços como do sistema, não é? Isso vai variar de como a gente se relaciona com a criança e com o adolescente, não é? Seja no abrigo, sejam nas audiências concentradas, enfim. Não é? Governos municipais, estaduais e federal, agentes públicos que executam as políticas, sistema de justiça, Ministério Público, juiz e defensoria, as ONGs, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais de defesa de direitos, o poder legislativo municipal, estadual e federal, conselho tutelar, conselhos de direito e a polícia. Ele está dividido em 3 eixos, não é? Os eixos de defesa dos direitos, de promoção dos direitos e de controle e efetivação do direito. Então, lá no eixo de defesa, responsabilização do Estado, da sociedade e família pelo não atendimento ou por violações. Não é? O eixo da promoção dos direitos, atendimento das necessidades básicas por meio de políticas públicas, e o eixo de controle e efetivação, participação da sociedade na deliberação e acompanhamento das políticas, espaços de cogestão, pressão e mobilização da sociedade civil por meio de diversas instâncias. Bom, rapidamente, né, então, eu constituí o que é o sistema de garantia de direito. Não é? E aí o nosso tema é articulação da rede e fortalecimento do sistema de garantia de direito para garantir um conjunto de direitos, que talvez seja, no meu entender, o direito mais importante, que sempre que a gente vê as outras violações de direito, esse direito está junto, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Não é? Que, quando a gente pensa em convivência familiar e comunitária, eu acho que é um direito que a gente deveria explorar mais, né? O que significa convivência familiar e comunitária, o que significa pertencer a um grupo social, a um grupo familiar, a um território, não é? O que significa isso? E é interessante porque é uma discussão que a gente faz muito pouco em um país que constantemente lida com o deslocamento de populações. Não é? Então, a ocupação do território brasileiro, a escravidão, são todas deslocações, né? O fim da lavoura de café, deslocação de populações para o centro urbano, sem planejamento, a criação de indústrias automobilísticas, e aí o deslocamento
intencional de populações do Nordeste para o Sudeste. Enfim, a gente tem deslocamentos constantes de população, né? Mais recentemente, agora, a gente, né, nos últimos tempos, quem está na área do direito da criança e adolescente, as grandes obras, né? Então, Belo Monte, Giral, Santo Antônio, que também deslocam 20 mil, 30 mil trabalhadores, né? E que tem um impacto grande sobre as crianças e adolescentes, né? Acho que é uma questão importante a gente refletir o que é pertencer a um lugar, né? Só para reflexão, né? Os índios do Xingu, a grande dilema deles lá em Belo Monte era sair de perto dos seus mortos, não é? Os índios do Xingu, eles vivem perto dos seus mortos, eles não podem ser deslocados, tem um sentido existencial para eles, não é? Só para a gente ir refletindo, né? A palavra ética, né, vem do ethos, né? E ethos, na origem do grego, é quando você bate no cavalo e ele sai em disparada, o lugar que ele sempre retorna, né, é o lugar de morada dele, é o ethos dele, não é? Então, a palavra vem do ethos, e ética vem de morada, não é? E é interessante a gente pensar como a gente desloca populações, como a gente desloca criança, enfim, né? Então, quando a gente está falando de convivência familiar e comunitária, do que a gente está falando, né? Em que casos acolhimento e adoção faz sentido? Que tipos de acolhimento são inadequados que costumamos ver com frequência, não é? Qual o papel do Conselho Tutelar, não é, no acolhimento? Qual o papel do CRAS e do CREAS? Não é? Qual o papel do sistema de justiça, MP, Defensoria e Juiz? Quais os dispositivos existentes, não é, para garantir, não é, convivência familiar e comunitária? Não é? Acho que uma pergunta, a gente tem algumas respostas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o acolhimento institucional, não é? A gente tem 2 serviços que a gente tem notícia, que é o nosso serviço de acolhimento familiar e um outro serviço em Santo Amaro, não é? Que deveria ser prioridade. A gente tem uma portaria que a prefeitura diz que não pode conveniar serviços de acolhimento familiar, não é? Mas quais são os outros dispositivos que a gente tem, não é? A gente chega num serviço de saúde mental, por exemplo, como o CAPS, e faz uma demanda de trabalhar os vínculos familiares, não é? Eles falam, não está no nosso protocolo, a gente trabalha com esquizofrenia, a gente trabalha, não está no protocolo. Né? Quais são os dispositivos de trabalho com família, de criar rede, né, familiar? Não é? Pode passar. Bom, da situação irregular para a proteção integral, né, o que muda? Um paradigma diferente do acolhimento. Procura manter a convivência familiar, a convivência com a família de origem ou família extensa. Não é? Acho que isso muda na legislação. No entanto, não é? A gente constantemente, não é, nas falas dos profissionais, a gente escuta, por exemplo, vamos começar do zero, não é? Bom sair da escola, né? Perdeu a família, vamos sair da escola, vamos começar uma vida nova, virar essa página, não é? Enfim, não é? A gente, na verdade, muitas vezes propõe o oposto do que está na legislação, não é? E aí o que diz, né, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né? Centralidade na família e nas políticas públicas. Centralidade da família nas políticas públicas, ou seja, a família como central aí. Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas públicas integradas de apoio à família. Reconhecimento das competências da família e respeito à diversidade. Ampliação do conceito de família. Né? E aí, essa questão é importantíssima. Né? O que é família, o que é familiar, quais são os vínculos familiares, não é? Como é que a gente investiga isso, não é? Como é que a gente propõe garantir esse direito.
Fortalecimento da autonomia da criança e do adolescente, do jovem adulto, na elaboração do seu projeto de vida. Garantia da excepcionalidade e provisoriedade do acolhimento de crianças e adolescentes, preferência pelo acolhimento familiar ou institucional. Bom, a lei vai falando isso claramente, né? Eu estou colocar um contraponto aí. Muitos lugares, né, que a gente trabalha aí com formação, com supervisão de rede e tal, o acolhimento é inicialmente de 6 meses. Né? A criança entra para ficar 6 meses. Não é? E aí vão sendo discutidos casos, enfim. Né? E deveria ser por 6 meses, por mais 6 meses, até 2 anos. Não é? E o acolhimento familiar, prioritário ao acolhimento institucional. Não é? E é interessante a gente pensar por que isso não acontece. Né? Reordenamento dos serviços de acolhimento institucional e familiar. Né? Quando a gente fala de reordenamento, né, quem implementou a política de reordenamento aqui, muitas vezes pensa que reordenamento o que é? Reduzir de abrigos grandes para abrigos até 20 crianças. Não é? Mas reordenamento é trazer para uma nova ordem. Qual é a ordem? Essa que a gente vem discutindo. A ordem que ela vai morar numa casa, que ela não está presa nessa casa, que ela tem direito sexuais e reprodutivos, ela tem direito de namorar, ela tem direito de ter relações sexuais, ela tem direito a trazer os amigos, a ir na casa dos amigos, e que o abrigo tem que fomentar isso. Não é? Que ele não é um espaço isolado, ele não é um espaço de correção, ele não é um espaço, né, de correção moral, como a gente... preparando ontem, quase trouxe algumas, que ia ficar muito longo, mas alguns despachos dos juízes de órfão. Né? Então, ele destinava a criança a um serviço, né, para trabalhar naquela casa, enfim, como uma correção moral para a criança. Né? E a gente vê que hoje esse discurso ainda se repete muitas vezes. Né? Se ela sair à noite, se ela for no baile funk, se ela for, né, ela vai se desvirtuar moralmente, enfim, né? E a gente não está entendendo a singularidade daquela criança, daquele adolescente. Bom, adoção centrada no interesse da criança, controle social das políticas. Obrigado. Então, a lei da adoção, né, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. A lei de adoção inclui o parágrafo único deste artigo, entende-se por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. A manutenção ou reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer providência, outra providência. A inclusão da criança e adolescente em acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional. Essa lei determina ainda que crianças e adolescentes que estejam em acolhimento institucional terão sua situação reavaliada de 6 em 6 meses, ou seja, a cada 6 meses, né, a criança entra, a gente tem 30 dias para preparar um projeto, né, para essa criança, para a gente ter um destino para ela em até 6 meses. E esse projeto vai ser reavaliado, né, a cada 6 meses, com prazo de permanência de 2 anos, salvo exceções. Pode passar? Bom, não vou entrar nisso. Bom, então, trabalhando, né, com os abrigos e com a rede, não é, a gente observa que o abrigo muitas vezes aciona a rede, não é, para garantir serviços, não é, mas pouco, né, acho que é uma pergunta que fica, e acho que a gente vai ter tempo para a discussão, para garantir serviços, ou seja, né, a gente sabe que o que compõe a rede, não é, são políticas públicas e que muitas delas são insuficientes, inexistentes ou inadequadas. Não é? E, na ideia de proteção integral, não é, a gente teria que, então, uma criança que está num serviço entra para um serviço de acolhimento,
não é, que tem uma demanda de um tratamento dentário, que tem uma demanda por moradia. Não é? Então, ontem mesmo, eu estava discutindo num CAPS, uma criança que está lá é um CAPS 3, a criança está internada há 20 dias, então o prazo inicial é de 14 dias, como vocês sabem, para o CAPS 3. O pai está em situação de rua faz um mês e a criança não tem onde voltar e não tem nenhuma política de habitação. Né? O Bolsa Aluguel, auxílio aluguel, está cortado desde janeiro. E aí o que a gente faz? Não é? Qual o papel desse serviço? Encaminhou. Não é? Só que não tem um serviço lá. Né? Então, a rede não funcionou. Né? Então, e a gente poderia pensar em ações para responsabilizar o Estado, que muitas vezes a gente não pensa. Né? Então, acho que terminando por aqui a minha participação. E aí pensar um pouco, né, qual o papel do Conselho Tutelar e do CREAS e do CRAS na articulação da rede e também do Ministério Público e do Sistema de Justiça. Deixar essa pergunta e passar para o Eduardo, agradecer. Obrigado.